nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui para mais uma reflexão, mais uma meditação do Evangelho Dominical, o Evangelho desta semana, que é a 11ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. E até mesmo antes de fazermos juntos a leitura deste santo evangelho, eu peço a você que possa curtir este vídeo, compartilhar e enviar para o maior número de pessoas, para que o evangelho possa alcançar os corações dos nossos irmãos. Tudo bem? Se ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, Shekinah Avivamento, se inscreva em nosso canal. Então vamos lá. Evangelho de São Marcos, como eu já falei, capítulo 4, versículos 26 a 34. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas, como essas, conforme podiam entender. E nada lhes falava, a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, irmãos, para entendermos o evangelho deste domingo, é preciso mergulhar na realidade do reino de Deus. A palavra-chave para o evangelho deste domingo, nestas parábolas, nestas duas parábolas, é o reino de Deus. Primeiro, é preciso entender o que é parábola, e como nós fazemos todas as semanas, e é uma particularidade dos nossos vídeos, colocar aí citações da tradição, do magistério da nossa igreja, dos papas, enfim, de alguma literatura que venha a esclarecer aquilo ao qual nós estamos fundamentando os nossos argumentos. Então, para explicar o que é parábola, eu peguei aqui um conceituado dicionário bíblico o dicionário bíblico Mackenzie, da editora Paulus. E aqui vai dizer o que é parábola, para que a gente comece a fazer um mergulho dentro desta realidade que Jesus está colocando diante de nós, tá bom? Parábola, a palavra grega parábola, na tradução dos 70, representa o hebraico mashal, que designa um dito sapiencial, uma máxima ou uma canção de escárnio, como se fosse uma poesia. No Novo Testamento, parábola não é usada como acepção de canção de escárnio, designa um dito sapiencial
ou uma pequena narrativa alegórica usada por Jesus para apresentar o seu ensinamento. Então, vou repetir aqui, no Novo Testamento, a parábola não é usada num sentido poético, num sentido de uma canção, de escárnio, mas designa um dito sapiencial ou uma pequena narrativa alegórica usada para apresentar os ensinamentos de Jesus. Então, um primeiro ensinamento que nós podemos pegar da leitura do Evangelho desta semana é que quando Jesus fala em parábola, é porque ele está nos dando o ensinamento e que este ensinamento ele só fica claro na medida em que eu me interesso por ele. Quem não se interessar e achar que este ensinamento é bobo, é banal ou é difícil demais para compreender, já automaticamente se afasta. Mas quem se interessar por este ensinamento já vai buscar nele a profundidade das suas palavras, do sentido que ele quer trazer à vida de quem ouve. Tanto que o evangelista vai fazer questão de colocar no final deste evangelho: a seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Aqueles que se interessavam iam buscar em Jesus o profundo dessas palavras e a direção que estas palavras queriam dar aos seus passos, aos passos que seus discípulos viriam dar. Então, ela é misteriosa, a parábola ela é misteriosa no sentido de aguçar o meu interesse, tá bom? Então, quando ouvirem ou quando lerem os santos evangelhos e a Sagrada Escritura e virem nele esta forma literária da parábola, né? Então, entendam desta forma: Jesus está falando de maneira misteriosa. Para quê? Para aguçar o interesse. Então, aqueles que se interessarem verdadeiramente vão buscar esclarecer-se diante desta realidade que Jesus quer dar para firmar os nossos passos, nós como seus discípulos. Entendendo o que é parábola, nós já podemos mergulhar na palavra-chave deste evangelho de hoje, que é Reino de Deus. Então, para entender Reino de Deus, é preciso entender que Deus é soberano e que nós devemos nos colocar diante desta soberania. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Então é desta forma que nós devemos olhar o reino de Deus. E para isso, eu separei duas palavras aqui, alguns versículos da Sagrada Escritura, para que a gente possa entender esta realidade do reino de Deus. Então, se há reino, é porque há um rei. Olha o que o Salmo 22 vai dizer a respeito de Deus, que é rei. Todos os confins da terra, Salmo 22, versículo 28 e 29. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão ao Senhor. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão, pois ao Senhor pertence a realeza, ele governa as nações. E eu vou ler também o versículo 30. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão, perante ele se curvarão todos os que descem ao pó, pois ao Senhor pertence a realeza e ele governa as nações. Então, quando falamos do reino de Deus, falamos da soberania de Deus, e aí entendemos que a Deus pertence a realeza. Ele governa todas as nações. E o que é governar todas as nações? É
colocar as nações, colocar aos povos, colocar a humanidade as suas leis, que não vem para infringir a nossa liberdade, mas que vem para que é colocada diante de nós para que nós caminhemos com segurança. É como uma placa de trânsito. Ela não está ali na rua, na rodovia, para infringir a sua liberdade. É para que você viaje, caminhe com segurança. Saiba a hora de parar, saiba a hora de prosseguir, de acelerar, de reduzir, enfim, para que caminhe com segurança. Então, o reinado de Deus coloca diante de nós as suas leis. E os súditos, podemos dizer assim, estão ali dispostos a acolher, não é obedecer por obedecer, mas é acolher porque sabe que esta lei é por amor e para nos conduzir em segurança à presença deste rei, na presença deste rei, para nos conduzir em segurança durante a nossa peregrinação. Isso é lindo demais. E só que teve um probleminha, né? E aí nós vamos entender um pouco mais sobre esse reino de Deus diante deste problema que está narrado no primeiro livro de Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 8. Então, o Salmo 22, versículo 29 vai nos trazer sobre o reinado de Deus, né? A soberania deste Deus. E aqui o livro de Samuel vai colocar diante de nós um outro contexto e eu já trago para vocês aqui. Samuel, quando envelheceu, são alguns versículos, tá? Capítulo 8, versículos 1 a 8. Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Bersabeia. Mas seus filhos não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância, deixaram-se subornar e fizeram desviar o direito. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu envelhecestes e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei que exerça justiça entre nós. Então nós vemos aqui o povo pedindo um rei que exerça justiça entre nós, como acontece com todas as nações. O povo de Deus queria se espelhar nas outras nações. Olha aí. Mas, diante desta expressão, constitui sobre nós um rei que exerça justiça entre nós, desagradou a Samuel. E então ele invocou ao Senhor. O Senhor, porém, disse a Samuel: Atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. É a mim que eles rejeitam. Então nós vemos aqui narrado no livro de Samuel, que o povo, querendo se espelhar em outras nações, achando que isso era a solução para algumas controvérsias que eles encontravam diante deles, pediram que se constituísse um rei, porque até então haviam alguns administradores que eles chamavam de juízes. Tem até um livro na Bíblia com esse nome, Juízes. O que eram esses juízes? Eram os administradores das tribos do povo de Israel, né? E aí, diante desta realidade, era Deus mesmo que reinava sobre eles, né? Ouviam a voz do Senhor, buscavam ouvir sempre ao Senhor. Então, diante desta realidade, e que o povo pedia um rei, a resposta de Deus é essa que nós lemos aqui. Atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim, porque é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Então, a partir daí,
nós vemos os inúmeros reis, nós vamos ver nos livros 1ª e 2ª Reis, no livro de Crônicas, narrado toda esta situação em que é constituído reis para Israel, né? E as situações que esses reis colocam o povo de Israel, muitos na desobediência, muitos caminhando verdadeiramente longe das leis do Senhor. E Jesus vem para restaurar esse reinado, né? E aí nós entendemos um pouco da situação, né, em que se colocam as controvérsias de Jesus com os judeus, porque eles queriam um rei de uma forma que viessem de uma maneira política, social, né, para restabelecer aí, tirar o povo de Israel do domínio dos romanos, enfim, né, montando um exército, tendo um exército poderoso, né? E Jesus veio para restabelecer o reino de uma outra forma. O reino a partir dos corações voltados ao Senhor. Então, o reino de Deus que começa de dentro para fora. Então, essa é a realidade do reino de Deus, né? Por isso, os reis que eram ungidos, e agora o ungido por excelência, o rei por excelência é o próprio Jesus, né? Que Cristo, ungido e Messias tem aí o mesmo significado, né? Ungido, Messias e Cristo tem aí o mesmo significado. Então, diante desta realidade de um rei que vem para estabelecer aí a completa obediência a Deus, ou seja, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e para levantar um povo que está disposto a obedecer a este Deus. Então é isso que Jesus veio trazer, e é isso quando nós ouvimos nos evangelhos dizer reino de Deus, nós estamos diante desta realidade, diante deste desafio de aceitar ou não a soberania de Deus. Se eu aceito esta soberania de Deus, os ensinamentos e as leis de Deus, os mandamentos do Senhor, eu devo me submeter a eles, e isso exige de mim mudança de vida. Lembra que eu disse que o reino de Deus é de dentro para fora, ele nasce, é de dentro para fora, e nós vamos ver essa alusão até na parábola de hoje, da semente que é lançada na terra, né? Vamos pegar aqui para cada vez ficar mais claro, é como um grão de mostarda que quando é semeado na terra, o versículo 31, né? Então, o reino de Deus, o mesmo que acontece com o reino de Deus, o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra, o versículo 26. Então, é de dentro para fora, e é uma ação divina, um bem espiritual. Olha só que lindo isso. Muitos que olhavam e pensavam que isso era uma constituição, né? Era uma construção meramente humana, né? Com forças humanas, com métodos humanos, nós vemos aí que é algo divino. Então, para submeter-se a essas mudanças que o reino de Deus nos exige, aliás, para aceitar essa soberania de Deus, nós devemos nos submeter às mudanças, a uma mudança de vida que esse reino de Deus nos exige. E o Papa Paulo VI vai colocar em uma encíclica, exortação apostólica, melhor dizendo, a Evangelii Nuntiandi, ele vai colocar assim, para que nós devemos nós devemos demonstrar-se dignos da própria vocação. E ele diz assim: em nome do próprio Senhor Jesus Cristo, em nome dos apóstolos Pedro e Paulo, nós exortamos todos aqueles que,
graças aos carismas do Espírito, ou seja, algo sobrenatural, e ao mandato da igreja. E aí já vamos entrar neste mandato da igreja com esta segunda parábola. E com o mandato da igreja são verdadeiros evangelizadores, a demonstrarem-se dignos da própria vocação, a exercitarem-na sem reticências nascidas de dúvidas ou do medo, e a não descurarem as condições que hão de tornar essa evangelização não apenas possível, mas também ativa e frutuosa. O que o Papa Paulo VI, São Paulo VI, está querendo dizer aqui na sua exortação apostólica, né, neste parágrafo 74 que eu li para vocês. Ele está dizendo que muitas pessoas dizem assim: Deus me chamou, Ele já sabe que eu sou assim, então me aguente desta forma. Mas o que o Papa está dizendo é não, nós não temos que cair nessa mentira da acomodação. Ao contrário, nós temos que buscar ser melhores a cada dia para que este reino de Deus ele cresça a cada dia. Então, tornar-se digno da vocação que recebestes, do chamado que recebestes, demonstrarem-se dignos da própria vocação de artífices, de construtores do reino de Deus, é a cada dia buscar melhorar. Não esqueçam disso que eu coloquei para vocês, o reino de Deus é de dentro para fora, não é à toa este paralelo com as sementes, tá bom? É de dentro para fora. Então é preciso tornar-se digno, mas o reino de Deus é algo divino, que não se dará por meio apenas de esforços humanos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar aqui até quando o Papa cita, né? Aqui o mandato, graças aos carismas do Espírito Santo, demonstra que é algo divino, mas que age, e ao mandato da igreja, mas que age na sua igreja. Então esta segunda parábola, com que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos, é como um grão de mostarda. Quando é semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas quando é semeado cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças. E aqui uma referência também à Santa Igreja, que começa pequena, né? Então o reino de Deus também muitas vezes é confundido em alguns escritos dos padres da igreja, da tradição do magistério da igreja, como a própria igreja, que começa pequena ali com os seus apóstolos e discípulos e vai crescendo. E aí nós vemos, e aí diz, né, que aqui na parábola torna-se a maior de todas as hortaliças, versículo 32, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Então, as aves do céu são o número do povo, né? É o povo que está sedento da presença de Deus. E onde eles encontram esta presença de Deus? É na Santa Igreja. Portanto, aquilo que começa pequeno se avoluma. E a humanidade não pode viver sem a Santa Igreja. Deixa eu trazer para mais perto de nós. Nós não podemos viver sem a Santa Igreja, sem a Santa Missa, sem os sacramentos, sem a Sagrada Escritura que a Igreja nos traz, amparada pelo magistério, pela tradição. Nós não podemos viver sem a Santa Igreja. E nela nós devemos buscar abrigo.
Porque quando nós buscamos abrigo nesta igreja, buscamos abrigo no reino de Deus, nós estamos fazendo o reino de Deus dar frutos, porque nós vamos nos tornando melhores. Deixa eu dizer com as palavras que eu disse algumas semanas atrás, em um dos vídeos. Nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Então, como nós somos a igreja, nós somos os artífices principais da construção do reino de Deus. Nós fazemos parte do plano de construção do reino de Deus. Deus quer contar conosco. Olha só, olha que importante e bonito isso. Nós não devemos esquecer nunca que é uma obra divina. É uma obra divina. Não pela força, não pelo poder. Já dizia o Senhor ao profeta Zacarias, não pela força, não pelo poder, mas é pelo meu Espírito, ou seja, é obra divina que se constituirá o reino de Deus e que esses ramos vão se tornar cada vez mais frondosos, né? Como eu usei essa expressão algumas vezes quando falamos eu sou da videira verdadeira, né? Então, nós somos artífices, ou seja, nós fazemos parte. É responsabilidade nossa também construirmos o reino de Deus, embora ele seja divino, é obra divina. E olha só o que o Papa Bento XVI vai colocar para nós na carta encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, sobre essa participação divina e para nos encher de esperança e vontade de cada vez mais nos doarmos para contribuir na construção do reino de Deus. Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações do próprio agir poderão expô-lo à tentação do demônio. Às vezes achar que não vai dar, mas se nós pensarmos no início, que era pequenino e que se tornou esse colosso que é a igreja hoje, com influência na ciência, na educação, enfim, a igreja ao longo dos séculos foi se tornando um colosso de sustentação para a humanidade. Mas, diante da vastidão das necessidades e a limitação do próprio agir, poderão expô-lo ao desânimo. Mas é preciso aí que lhe serve de ajuda a saber que, em última instância, ele não passa de um instrumento nas mãos do Senhor. É obra divina, nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Mas nós devemos estar debaixo desta árvore, nós devemos estar na igreja. Libertar-se-á assim da presunção de dever realizar pessoalmente e sozinho o necessário melhoramento do mundo. Com humildade fará o que lhe for possível realizar e com humildade confiará o resto ao Senhor. É Deus quem governa o mundo. Olha só que maneira de ir terminando este vídeo. É Deus quem governa o mundo, não será por mero esforço humano. É Deus quem governa o mundo. É isso que é fazer acontecer o reino de Deus, é reconhecer isso. Eu sou um instrumento. É Deus quem governa, é Ele quem governa. Não nós, é Deus quem governa o mundo, não nós. Prestamos-lhes apenas o nosso serviço, o quanto podemos e até onde Ele nos dá força. Mas fazer tudo o que nos for possível com força de que dispomos é o dever que mantém o servo bom de Cristo sempre em movimento. O amor de Cristo nos impele. Portanto, é Deus quem governa o mundo, nós somos instrumentos, nós somos artífices, nós fazemos parte disto. Mas é Deus quem governa, a obra do Senhor, nós vamos até onde nós podemos ir. É Deus quem faz. Então, para que o desânimo não tome conta de nós, nós devemos saber que esta obra não se dará por mero esforço humano.
É Deus quem faz. Basta olharmos para trás, um pequeno grupo se transforma neste colosso, que é esta árvore gigantesca que está pronta para acolher toda a humanidade dentro de si. E aí não estou falando dos prédios, dos edifícios que a igreja constituiu ao longo dos séculos, eu estou falando da própria igreja, enquanto instituição, enquanto obra divina, está pronta para acolher toda a humanidade em si. E aí, nós que já sabemos disso, devemos ser os primeiros a assumir este papel. Eu sou igreja, e se colocar a serviço. E saber que não se dará por mero esforço humano. A obra é de Deus, nós vamos até onde nós podemos ir. Dali para frente é Deus quem faz, porque a obra é do Senhor. Então nós não podemos nos esquecer desta realidade. Que o reino de Deus, que a obra de Deus, que a igreja não se dará por mero esforço humano. E para encerrar, um outro fato importantíssimo que não podemos esquecer é que o reino de Deus nasce, como eu já disse, no nosso coração. E para isso eu quero encerrar, como já é nossa tradição toda semana, encerrar com um tesouro da tradição católica, né? Como diz aí o slogan da editora, né? Minha Biblioteca Católica. Então eu quero terminar com um tesouro da nossa tradição católica, que eu peguei aqui da Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino, que fala do Evangelho de São Marcos. E vai dizer assim São Gregório Magno, sobre esses versículos finais do Evangelho de hoje. Quando, pois, concebemos bons desejos, lançamos a semente à terra. Quando começamos a agir de maneira reta, somos erva. Quando crescemos em direção ao aperfeiçoamento das boas obras, tornamo-nos espigas. Quando nos consolidamos na perfeição das mesmas obras, então produzimos o trigo abundante na espiga. O reino de Deus começa dentro de nós. Quanto mais nos dermos as boas obras, buscarmos melhorar, ser melhores, tornar-se dignos, quanto mais nos consolidarmos na perfeição das obras, então produzimos o trigo abundante na espiga, como diz a segunda parábola de hoje. Aliás, é a primeira parábola de hoje, né? O versículo 28. Então, nos coloquemos à disposição do Senhor, tornemos dignos do chamado da vocação que Ele nos faz, nos coloca, e reconheçamos, né, que a obra é de Deus e que nós somos partícipes, nós participamos desta obra e necessitamos dar a nossa resposta na construção do reino de Deus a cada dia. Tá bom? Espero que tenham gostado. Hoje eu trouxe bastante escritos aí para vocês, Paulo VI, Bento XVI, o Papa Emérito, falei aqui um pouco no dicionário bíblico, a Catena Áurea, Santo Tomás de Aquino, enfim, tudo isso para enriquecer aí o nosso aprofundamento, a nossa meditação, tá bom? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.